Daniel, no capítulo 1, quero falar com vocês nessa noite. Daniel, capítulo 1, sobre 4 jovens que decidiram deixar Deus fazer o querer dele na vida deles. Que decidiram entregar tudo para ele. Daniel, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no 3º ano do rei Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus. E pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Está aí com D minúsculo. Então disse o rei a Aspenas, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel da linhagem real e dos nobres, jovens que não houvesse defeito algum, formosos de parecer e instruídos em sabedoria, sábios em ciência, versados em conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fosse ensinado nas letras e nas línguas dos caldeus. E o rei lhes determinou a comida de cada dia, da porção do manjar do rei, do vinho que o rei bebia, que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles se colocassem diante do rei. E entre eles achavam filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe deu outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abidnego. Mas Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção da comida do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Feche os teus olhos nessa noite e vamos falar com Deus. Santo Deus de Israel, nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos nessa noite de domingo, e eu peço agora a Deus para que o Senhor venha revelar a tua palavra aos nossos corações. Deus, em nome de Jesus, que caia por terra agora todo espírito roubador da palavra, aquilo que traz a dúvida, o medo, o engano, aquilo que tira a nossa atenção, que venha a ser destruído nesse momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu peço agora a Deus para que o Senhor leve o nosso pensamento cativo à obediência do senhorio de Cristo, e que o Senhor fale dentro de nós, no profundo do nosso coração, da nossa alma e do nosso espírito. Deus, nós precisamos que a tua palavra ministre as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. E é o que te pedimos e te agradecemos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém. Pode se sentar no seu lugar, em nome de Jesus. Queridos, nós estamos uma noite de Santa Ceia. Santa Ceia é renúncia, Santa Ceia é entrega, Santa Ceia é a prova viva do maior amor que teve no mundo, que foi a entrega de Jesus lá na cruz do Calvário pelas nossas vidas, para que eu, você, nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Amém? E nós vamos ver a história de 3 jovens que decidiram também fazer renúncias. 3 jovens que decidiram não se contaminar com a porção, com o manjar, com a comida, com o vinho que o rei servia. 3 jovens que decidiram agradar a Deus. E na nossa jornada de cristão, na nossa vida cristã, nós também precisamos tomar esses tipos de decisões, porque esses tipos de decisões trazem sobre a nossa vida uma bagagem espiritual muito forte, muito tremenda.
ao ponto de nós falarmos com Deus e ouvirmos Deus falar literalmente ao nosso coração, ao ponto de nós clamarmos ao Senhor por determinada situação e vermos literalmente a resposta de Deus na nossa vida. Por quê? Porque nós agradamos o Senhor. Josué e Caleb diz assim: se o Senhor se agradar de nós, nós podemos conquistar a terra. E a nossa vida como cristão precisa ser uma vida de renúncias, precisa ser uma vida de abstinências, precisa ser uma vida de total entrega, precisa ser uma vida aonde nós colocamos a nossa vida totalmente nas mãos de Deus, aonde nós decidimos viver apenas para agradar a Deus, na presença de Deus. E a Bíblia diz que nós encontramos aqui na Bíblia a história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens que vieram de Israel, de Jerusalém, que faziam parte da linhagem nobre, para viver no palácio de Nabucodonosor. Quem era Nabucodonosor? Era um rei legal, que estava dando comida boa para eles porque ele era muito bom, queridos? Não. Ele era um rei que entrou dentro de Jerusalém, que entrou dentro da casa do Senhor, roubou utensílios da casa do Senhor. Era um rei que tinha colocado Israel como escravo. Foi o rei que jogou Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha de fogo ardente. Era um rei totalmente endemoniado, mas era um rei que na sua concepção, tudo o que acontecia no seu reino era pela força dos seus braços, era pela sua inteligência, era pelos homens capacitados que viviam com ele. Era assim que se passava na sua mente, era assim que ele entendia. E quando ele traz esses jovens, ele pede para o chefe dos seus eunucos: eu quero que vocês tratem eles com a melhor comida do reino, com aquilo que eu comer. Aquilo que eu comer, eu quero que eles comam. Aquilo que eu beber, eu quero que eles bebam. Eu quero que eles sejam muito bem tratados. E daqui 3 anos, você me traga eles e coloquem eles diante de mim, porque eu quero saber como foi o proceder desses 3 jovens, desses 4 jovens, perdão, por aquilo que eles comeram, por aquilo que eles viveram dentro do reino. Mas a Bíblia diz aqui assim, que Daniel era o líder deles, propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho do rei. Portanto, ele pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ele decidiu, ele falou: eu não quero me contaminar. Queridos, não é porque os outros fazem que nós temos que fazer. Não é porque os outros levam a vida de qualquer jeito que nós também temos que levar. Ah, pastor, o fulano e o ciclano não ora, por que eu tenho que orar? O Beltrano não jejua, por que eu tenho que jejuar? Ah, pastor, o Pedro ele não lê a Bíblia, e por que eu tenho que ler a Bíblia? Por que eu tenho que fazer? Queridos, vamos deixar os porquê de lado e vamos colocar nossa vida na mão de Jesus. Já pensou se Jesus olhasse para Deus quando ele estava lá no monte, orando ao Senhor, e dissesse assim: Deus, por que eu tenho que morrer por eles? Não fui eu que pequei lá no jardim do Éden, foi eles. Cada um que resolva a sua própria vida. Por que eu tenho que morrer? Por que eu tenho que entregar a minha vida? Não, Jesus foi lá e se entregou por nós, para vivermos a vida dele. Não se contaminar. Coloca as mãos no seu coração e diga assim: Deus, não deixa o meu coração se contaminar com as coisas desse mundo. Diga: Deus, me ensina a ter um coração que chame a atenção do Senhor para a minha vida. Amém? Queridos, quando nós tomamos esse tipo de decisão, Deus faz até o ímpio olhar para você e achar graça em você.
o ímpio olha para você e consegue ver em você uma pessoa que ele pode investir, que ele pode acreditar, porque você tem algo diferente. Você tem aquilo que ele não tem. Você tem para oferecer muito mais coisas do que ele possa imaginar. E a Bíblia diz aqui assim, que quando Daniel propôs isso no seu coração, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Tinha muitos jovens lá, mas quando o chefe dos eunucos, ele olhava para Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, ele via 4 jovens diferentes. Ele não via lá jovens como os outros, mas eles tinham algo diferente. Tem que ter algo diferente nas nossas vidas. Tem que aparecer algo diferente nas nossas vidas. Tem que ter algo diferente. Quando Jesus foi preso, que ele foi entregue por Judas, as pessoas viram Pedro, alguns soldados disseram assim: olha, esse daí andava com ele. Ele disse: não, eu não andava. Mas por que as pessoas disseram que ele andava com ele? Porque ele tinha cara de Jesus. Ele tinha cara de pessoa que andava com Jesus. E nós precisamos ter cara de pessoas que andam com Deus. Temos que colocar no nosso coração: nós fazemos parte do povo da cruz. Muitos negam a existência da cruz, negam a existência de Jesus, negam a entrega de Jesus na cruz do Calvário por nós. Mas nós não. Nós queremos entregar a nossa vida para Deus. Sábado nós vamos passar um filme aqui para vocês, querido. Quem não assistiu ainda, precisa assistir. Deus Não Está Morto 2. É muito forte o que aquela professora faz. Ela literalmente abre mão da carreira dela para não negar Jesus. Para não negar Jesus. Depois eu vou passar o trailer para vocês no final. Para não negar Jesus. E nós precisamos estar assim, dispostos a não negar a nossa fé, a não negar Jesus. A Bíblia diz aqui assim, versículo 10: mas o chefe dos eunucos disse a Daniel: Daniel, eu tenho medo do meu senhor, porque o rei determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque ele veria o seu rosto, o rosto de vocês, mais triste do que os jovens que são iguais a vocês, e assim vocês colocariam em perigo a minha cabeça para com o rei. O chefe dos eunucos estava com medo, porque na consciência dele tudo que acontecia naquele reinado era por causa da inteligência do rei Nabucodonosor. Mas ao mesmo tempo ele olhava para Daniel, olhava para os outros jovens que estavam com Daniel, e ele achava algo que ele não conseguia achar no rei Nabucodonosor. Ele achava algo que ele não conseguia encontrar nos outros jovens que ali estavam também. Eles tinham algo diferente, porque a presença de Deus na vida deles era real. Era real. E quando ele olhava para eles, ele via algo muito impressionante. Mas ele dizia assim: Daniel, eu tenho medo. Já pensou? Daqui a um tempo o rei aparece e vocês estão tristes. Tristes. Como é que eu vou me apresentar diante dele? Eu vou colocar a minha cabeça em risco. Aí o Daniel olhou para ele e disse assim. Então Daniel disse ao guarda, quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: olha, eu vou pedir para você, faça uma experiência conosco de 10 dias. Nos dê legumes e água a beber. Então veja diante de ti o nosso parecer, e o parecer dos jovens que comem a comida, o manjar do rei. E conforme você vê, proceda para com os teus servos. E ele concordou com isto e os experimentou por 10 dias. Queridos, imagine você. Eu acredito aqui que quase todos nós somos acostumados a comer carne todo dia, a comer arroz e feijão todos os dias. Alguns comem legumes,
mas somos acostumados a beber leite, somos acostumados a comer uma comida normal, sim ou não? Agora imagine vocês, durante 10 dias, você comer apenas legumes e beber água. Água, grande parte das mulheres bebe por simples necessidade, não porque elas gostam. Porque se depender da maioria das mulheres, elas bebem refrigerante, bebem suco, bebem tudo menos água. É assim ou não é? Sim ou não? É uma verdade. Grande maioria. Uma boa parte que já teve cólica de rim, aí gosta da água. A água é uma, meu Deus, é a maior dádiva que Deus deu. Mas só depois da cólica do rim. Antes da cólica do rim, água é um problema. Agora vocês imaginam, Daniel pediu para experimentar por 10 dias. Imaginem vocês, nós fazendo uma experiência de 10 dias, apenas comendo mato e bebendo água, porque legume não passa de mato, é verde. A Ana outro dia olhou e falou assim: mãe, o alface ele parece o mato, ele é verde igual. Aí a Priscila tentou engrupir ela e falou assim: não, o alface é diferente, não é um mato diferente, mas não deixa de ser um mato, não deixa, só tem um sabor diferente. Mas imagine vocês, nós comendo 10 dias, sem beber um suco, sem beber café, sem tomar um leite, sem tomar um refrigerante, apenas água e verdura. Água e verdura, só isso. Vocês acham que vocês aguentariam quantos dias? Quantos dias? Imagina você tendo que acordar de manhã para trabalhar e apenas na água. Imagina, eles são só na água e na verdura. 10 dias. Para e pensa, gente. Como que pessoas que comem apenas verdura e bebem água vai estar mais feliz que o outro que come carne, bebe leite, toma suco, come pão, come arroz, come feijão, come um macarrão lá no fim de semana no Rei? Como que essas pessoas estariam mais felizes? Comendo apenas legumes e bebendo água. Por que Daniel fez isso? Porque ele queria se aparecer? Não. Porque ele não gostava da comida normal, ele só gostava de comer? Não. Porque ele não queria se contaminar com as comidas do rei, com aquilo que era servido dentro do palácio, porque o rei não servia o mesmo Deus que nós. O rei servia um Deus pagão, e tudo que era feito dentro do palácio de Nabucodonosor era consagrado ao Deus pagão. E Daniel não queria se contaminar com a porção do rei, pelo contrário, ele queria mostrar para o rei que o Deus que ele servia não era como o Deus pagão que ele servia. O Deus que ele servia sustentaria ele na base de legumes e bebendo água, e faria deles, dos 4, muito melhores do que os outros que estavam lá comendo daquilo que o rei comia. Quando Daniel pegava o legume, Deus fazia o legume se transformar em proteína, fazia a água se tornar em uma bebida muito agradável. E passaram-se os 10 dias, e a Bíblia diz que ao final dos 10 dias, o seu semblante estava melhor, e eles estavam bem mais nutridos do que os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Estava melhor. O que eu quero dizer para você nessa noite? Quando você jejua, o teu semblante é melhor. Quando você abre mão, faz abstinência de algo, Deus vai mudar o teu semblante. Se antes era um semblante triste, angustiado, amedrontado, agora ele vai se tornar um semblante de uma pessoa que sabe o que quer da sua vida, que sabe aonde vai chegar. Aonde Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego gostariam de estar, queridos? Eles queriam estar em cima, porque eles sabiam que estando em cima eles estariam glorificando o nome do seu Deus. Era isso que tinha dentro do coração deles. Passaram-se os 10 dias, o chefe dos eunucos olhou, e eles eram felizes, alegres,
apenas comendo legume e bebendo água. E aí a Bíblia diz que o negócio pegou, de sorte que ele tirou a porção do manjar deles, o vinho que deviam beber, e lhes dava apenas legumes. Volta lá no versículo 5, no final do versículo 5, antes da vírgula, diz assim: do vinho que bebia, para que assim fosse criado por quantos anos? Quantos anos? 3 anos. 10 dias no legume e na água. Vamos lá. Mas imagine vocês 3 anos comendo verdura e bebendo água. Imagine você, as pessoas te convidam você para ir no churrasco do fim de semana. Você chega no churrasco e fala assim: tem verdura? Aí as pessoas te dão verdura, e todo mundo comendo carne, o cheiro entrando pelo seu nariz, todo mundo bebendo refrigerante, você bebendo água. Quem toparia isso? É forte ou não é forte? É muito forte. O pessoal fala assim: olha, Daniel caiu na cova dos leões, saiu ileso. Sadraque, Mesaque e Abednego entrou dentro da fornalha de fogo, saíram ileso. Daniel recebeu uma visão de Deus depois de 21 dias de jejum. Olha, porque Daniel, aqui no começo do seu livro, aprendeu que o jejum muda a história da vida de qualquer pessoa. Quando nós pegamos Jesus, e quando Jesus vai começar o seu ministério, quando ele é batizado nas águas do Rio Jordão, o Espírito Santo leva ao deserto para ser tentado, e ali ele passa 40 dias em jejum. Quando Moisés vai começar a sua jornada com o povo de Israel, ele sobe ao monte, e a Bíblia diz que ele também passa 40 dias em jejum. O jejum, queridos, chama a atenção de Deus para a tua vida de uma maneira tão forte, que faz o teu semblante ficar melhor do que aqueles que não fazem. E nós, como cristãos, precisamos literalmente observar isso em nossas vidas. Eles ficaram 3 anos em jejum. 3 anos. Eu garanto para você que se de repente Deus falar para você assim: ó, eu quero que você fique 1 ano sem colocar carne vermelha na sua boca, você não vai morrer. Mas eu garanto para você que você vai despertar a atenção de Deus para a tua vida naquela situação. De repente, se Deus falar para você, você vai ficar 1 ano sem assistir televisão. Você não vai morrer por causa da televisão, mas você vai chamar a atenção de Deus para a tua vida de uma maneira muito forte por causa da obediência. E eles não deixaram de comer porque eles não gostavam de carne, porque eles não gostavam do vinho, eles não gostavam da comida do rei. Não, eles deixaram porque eles não queriam se contaminar. Eles estavam fazendo o quê? Uma preparação. Nós viemos a Babilônia para libertar Israel da escravidão. Nós não viemos a Babilônia para ser apenas mais 4 pessoas dentro da Babilônia, mas nós viemos a Babilônia para fazermos a diferença. A Bíblia diz aqui assim, versículo de número 17: ora, esses 4 jovens Deus deu, presta atenção que Deus deu por causa da abstinência, do jejum, conhecimento, inteligência, em toda a cultura e sabedoria. A Daniel, Deus deu entendimento a todas as visões, em todos os sonhos. Ao fim dos dias, depois dos quais o rei tinha determinado que os trouxessem, o chefe dos eunucos apresentou-se diante de Nabucodonosor, e o rei falou com eles. E entre todos eles não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso eles permaneceram aonde? Diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e inteligência sobre qual o rei lhes perguntou, eles acharam 10 vezes melhores do que todos os magos encantadores que havia em todo o reino. E Daniel permaneceu ali até o primeiro reinado de Ciro.
queridos, 10 vezes melhores. Deus não quer que você viva na média. Deus não quer que eu viva na média. Deus quer que nós venhamos viver do sobrenatural. E para vivermos do sobrenatural, nós precisamos praticar o quê? O sobrenatural. Aquele que é carne não entende, mas aquele que é espírito entende e pratica. E quando nós praticamos, nós vivemos o melhor. Põe a mão na tua cabeça. Isso aqui é sério que você vai fazer. Em nome de Jesus. Diga para ele. Diga comigo assim: Deus, eu não quero ser como todo mundo é, mas eu quero ser 10 vezes melhor. Você está entendendo o que você está falando? Diga para ele: eu quero ser 10 vezes melhor, em nome de Jesus. Amém ou amém? Você está entendendo, queridos? Mas para mim ser 10 vezes melhor, eu preciso praticar o quê? Jejum. Isso é sério. Praticar jejum. Talvez você tome remédio controlado. Não dá para tirar comida todos os dias, mas dá para tirar determinadas coisas. Não vai tirar aquilo que você não gosta. Um exemplo: eu não gosto de café, eu apenas bebo leite com café, mas não gosto de café. Café puro, preto lá, eu não tomo. Se você me der, eu vou ficar acho que umas 2 horas para tomar um copinho. Eu não gosto. Aí eu vou fazer um jejum, vou dizer assim: Deus, eu tiro o café, porque ele é um problema sério na minha vida. Eu não gosto dele. Vai fazer, que vai funcionar isso? Que vai funcionar? Não vai funcionar. Mas se eu falar assim: Deus, eu tiro o leite, aí o sangue de Jesus tem poder na minha vida, porque eu gosto de leite. Eu troco arroz e feijão por leite. Eu troco. Eu e a Ana Vitória, né, Ana Vitória? Nós trocamos arroz e feijão por leite. Mas tem gente que não. Mas tem aquele que fala assim: nossa, aquele arroz branco, né, Wagner? É tudo na minha vida. Tudo. Preciso dele. Vai no churrasco, vai no macarrão, vai na pizza, tem que ter o arroz branco. Ele ama o tal do arroz branco. Então, para ele é um sacrifício. Você está entendendo? Todos nós temos um sacrifício. E Deus colocou no meu coração nessa semana. Domingo que vem nós vamos fazer um ato profético. Mas Deus colocou no meu coração que Ele quer que nós nos preparemos para o que nós vamos fazer. E para isso nós vamos jejuar. Ou de alimentação, ou você vai tirar alguma coisa da sua vida que chama muito a sua atenção. Não é que é ruim para você, mas chama muito a sua atenção. Chama, de repente, a internet que chama muita atenção, de repente a televisão que chama muita atenção, o café, ou coisa parecida, ou a comida mesmo, aquilo que Deus colocar no seu coração. Agora você não vai falar para mim assim: pastor, eu vou tirar o remédio que o médico me deu, esse eu vou tirar porque eu vou. Não, está amarrado em nome de Jesus. Deus colocou o médico aí para ser bênção na tua vida. Se tiver que tirar, quem vai tirar é Deus através do médico. Em nome de Jesus você vai chegar lá e vai ver que você não precisa mais daquilo. E amém. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus vamos ter sabedoria. Mas em nome de Jesus, domingo nós vamos fazer algo muito forte aqui. E eu quero que vocês cheguem aqui todos preparados, felizes, com um sorriso daqui até aqui, em nome de Jesus. Nós vamos fazer abstinência mesmo de alguma coisa, cada um de vocês, daquilo que Deus colocar no seu coração, em nome de Jesus. Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram abstinência de carne e bebida, do manjar do rei, ficaram apenas com legume e água. De repente, para você, legume e água, você consegue ficar a semana inteira, vai ficar com legume e água em nome de Jesus. Mas querido, aquilo que nós prometemos diante de Deus, é isso que nós vamos fazer, mas não vamos voltar atrás. E também não é para você ficar olhando para o seu vizinho e falando assim: mas por que você tirou isso? Você tinha que ter tirado isso, porque cada um olha para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Cada um olha para o seu, em nome de Jesus. Mas nós vamos agir na nossa fé, em nome de Jesus.
Eu quero ver vocês sendo abençoados lá fora. Eu quero ver vocês colocando a mão sobre o enfermo sendo curado. Eu quero ver vocês colocando a mão sobre o endemoniado sendo liberto. Eu quero ver vocês chegando lá na empresa que está falindo, colocando a mão lá e dizendo assim: Deus, sou fiel contigo. E a Bíblia diz que onde eu colocar a palma das minhas mãos e a planta dos meus pés, o Senhor irá prosperar e abençoar. Então eu quero que prospere isso aqui, em nome de Jesus. Fechar a porta não vai não, tem que funcionar, tem que dar resultado. Eu quero ver o sobrenatural de Deus na vida de vocês, em nome de Jesus. Mas o sobrenatural mesmo, em nome de Jesus. Jesus fez uma abstinência quando ele ficou 40 dias em jejum, para ter um ministério de sucesso. E ele disse que nós também teríamos que jejuar. Nós. E nós precisamos observar essas coisas. Amém ou não amém? Quem quer ser 10 vezes melhores, diga amém. Para ser 10 vezes melhores, precisa pagar o preço. Amém? Pagar o preço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu quero nessa noite, você que quer entrar nesse propósito de fé, em nome de Jesus, para chamar a atenção de Deus para a tua vida. Quanto mais nós fazemos, querido, mais bagagem espiritual nós atraímos para a nossa vida. Mais bagagem. De repente você não vai usar isso nesse momento, mas de repente passa assim uns 2 anos, aparece um cidadão lá e fala assim: passa o carro. Você olha para ele e fala assim: o sangue de Jesus tem poder. E aí você tem tanta bagagem espiritual na sua vida, que a hora que você fala o sangue de Jesus tem poder, o cara endemoniado no chão. Vai lá, coloca a mão na cabeça dele, expulsa o demônio e fala de Jesus para ele. Fala: volta para a igreja, rapaz, em nome de Jesus, porque você tem unção sobre a tua vida. Unção é um escudo de proteção que você traz sobre você, em nome de Jesus. E eu quero que vocês sejam 10 vezes melhores, em nome de Jesus. Eu quero que o teu patrão olhe para você e fale assim: rapaz, você parece que trabalha para 10 pessoas. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu quero que vocês, empresários, os seus clientes, olhem para vocês e digam assim: eu nunca vi um negócio que é tão rápido, tão eficiente como o seu. Parece que tem dezenas de pessoas trabalhando para você. É a mão de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. A mão de Deus. Não é pegar e falar assim: ah, pastor, eu não quero trabalhar para 10 pessoas, não. Eu quero pegar um atestado, eu quero ficar em casa, está amarrado, em nome de Deus. Eu quero crescer na vida, eu quero ir muito mais além do que Deus tem para mim, em nome de Jesus. Quero ir aonde Deus quer que eu chegue, em nome de Jesus. Amém? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Então você que quer entrar nesse propósito, se coloque em pé, nós vamos orar nessa noite, em nome de Jesus.